Corretor, eu tenho certeza que em grande parte das suas vendas de plano de saúde tem muitas objeções. Os seus clientes te falam que o plano está muito caro, as carências são muito altas ou simplesmente o seu cliente some. Acertei? Eu sei bem como é. Durante o seu processo de vendas, com certeza o seu cliente ele vai querer te testar e saber como você vai conseguir contornar essas objeções. No vídeo de hoje eu quero te mostrar como você pode quebrar essas objeções nas vendas de plano de saúde e conseguir resultados cada vez melhores. Eu sou o Léo Mendes, corretor e empreendedor. Estou focado em atrair, formar e desenvolver corretores de seguros e corretores de plano de saúde. Eu tenho certeza que se você vende plano de saúde, a maior parte dos seus negócios eles vão ser perdidos depois que você apresenta os seus estudos, principalmente o preço e a rede credenciada. Eu sei disso porque essa é a natureza de uma negociação de plano de saúde. Durante o seu processo de vendas, é exatamente nesse momento que você vai perder muito negócio. Mas fique tranquilo, é assim que funciona. Muitos clientes curiosos e sem condições financeiras de comprar um plano de saúde vão acabar desistindo justamente nessa etapa. Mas e aqueles clientes que têm um real potencial de fechamento? Eles têm condições de pagar e têm real interesse na contratação. É justamente em cima desses clientes que a gente vai falar como contornar as objeções que aparecem durante o seu processo de vendas. Se você já vende plano de saúde, você sabe que existe uma relação proporcional entre rede credenciada e preço, correto? Por isso, se você oferecer um plano e o seu cliente falou que está caro, tente realinhar a expectativa dele em relação à rede credenciada. Tente oferecer uma rede credenciada mais enxuta e mostre o benefício que vai ter o valor mais barato. Agora, se mesmo assim o seu cliente reclama em relação ao preço, talvez uma pergunta fatal é: qual é a sua expectativa de preço? O quanto você gostaria de pagar para conseguir fechar um plano de saúde? Com isso, você vai saber se o seu cliente ele tem potencial real ou não na compra de um plano de saúde. Uma outra forma de você conseguir contornar essa objeção é mostrar valor no plano de saúde. Ou seja, qual é a outra alternativa que o seu cliente ele vai ter se ele não comprar um plano de saúde? A segunda objeção é um alerta. Muitos corretores interpretam como uma dificuldade, um obstáculo. Eu interpreto primeiro como um alerta que precisa ser interpretado ou entendido antes de você tratar, são as carências. Quando um cliente te diz que as carências são muito altas, é muito tempo de carência, e aí, o que você fala? Eu costumo dizer que quando um cliente reclama enfaticamente em relação às carências, é importante dar um passo para trás. Por quê? Se o cliente está reclamando que ele precisa utilizar o quanto antes, provavelmente ele já foi diagnosticado com alguma doença ou precisa fazer algum tratamento de forma rápida, correto? Por isso, mais uma vez, antes de você tentar quebrar essa objeção falando que as carências são obrigatórias e ele não tem o que fazer, isso faz parte do contrato das operadoras, ele não consegue pagar por isso, é importante você entender. E aí, talvez seja o momento de você ser mais enfático e perguntar: hoje, você precisa fazer algum tratamento? Hoje, a senhora, por exemplo, está grávida? Precisa do parto para o plano de saúde? Porque essa é uma objeção que talvez você nunca vai conseguir quebrar. Mais uma vez, eu não costumo vender plano de saúde a qualquer custo e prometer algo que eu não consiga cumprir. Se o seu cliente ele precisa de um plano de saúde e de uma internação praticamente imediata, tome cuidado, porque
Esse tipo de venda, ela não é saudável nem para você como corretor, nem para a operadora e nem para o seu cliente, que logo vai ser prejudicado. Então, nunca recomendo você vender algo nesse sentido, fazer falsas promessas para o cliente, porque isso tem vida curta. A terceira objeção, quando o cliente te diz que está sem tempo. Ele não conseguiu ainda analisar a sua proposta, a sua apresentação, ou ele não conseguiu ainda olhar com calma aquilo que você apresentou. E aí, o que fazer? Neste caso especificamente, eu quero te dar uma sugestão. Quando a gente recebe uma solicitação de cotação de plano de saúde, naturalmente a gente acaba achando que isso é uma prioridade deste cliente. E às vezes não é. Ele só está curioso, querendo entender um pouquinho mais sobre plano de saúde e quem sabe lá na frente fechar ou comprar um plano de saúde, perfeito? Por isso é importante você fazer essa pergunta para o seu cliente. Isso, ou seja, o plano de saúde é uma prioridade para você hoje? Porque com isso você vai alinhar as expectativas em relação ao fechamento. Se não for uma prioridade para ele, você vai conseguir fazer um follow-up mais longo, ou seja, dar mais tempo para ele comprar plano de saúde. E eu gosto aqui de reforçar neste item que o tempo médio de uma negociação de plano de saúde para uma família ou para um indivíduo é de 25 dias. E de uma empresa, seja ela de um pequeno porte ou médio porte, é de mais ou menos 3 meses. Empresas grandes pode levar anos para você conseguir fazer um fechamento. Então tome cuidado para não criar uma expectativa em relação a algo que não é uma prioridade do seu cliente. A quarta objeção é o caso do cliente sumir. Você manda 1, 2, 3, 4, várias mensagens para os clientes e eles não te retornam. Não falam se querem, se deixam, se não querem mais, não te dão uma posição, um feedback em relação à contratação ou não do plano de saúde. E neste caso, o que você deve fazer? Neste caso, o que eu sugiro é reavalie se todas as etapas do seu processo de vendas foram bem feitas. Você abordou bem? Você realizou os estudos de acordo com o perfil do seu cliente? Você apresentou de forma clara e simples a sua cotação de plano de saúde? E se mesmo assim você fez todas as etapas bem feitas e seu cliente sumiu, talvez você tenha que fazer uma coisa: dar a mensagem de despedida para o cliente. Ou seja, mandou 1, 2, 3, 4 perguntas para o seu cliente e nenhuma foi respondida. O que você faz? Encerra o atendimento. Mande uma mensagem final dizendo que você está encerrando o seu atendimento e, se tiver interesse, por favor, ele que entre em contato. Com isso, você vai passar o sentimento de perda para o seu cliente. Se você é um bom profissional, o seu cliente vai sentir que ele está perdendo você. E muitas vezes o seu cliente é justamente nessa mensagem que ele vai te responder. Não existe bala de prata. Mesmo você sabendo e aprendendo a contornar as objeções para vender plano de saúde, é importante você realizar um conjunto de atividades de forma bem feita. Você precisa fazer um conjunto de ações de forma profissional e bem estruturada. E aí, gostou desse conteúdo? Eu consegui te ajudar a melhorar o seu processo de vendas? Espero que sim. Não deixe de compartilhar esse vídeo com seu amigo corretor e dar um like também neste conteúdo, beleza? Se inscreva no canal, um abraço e até a próxima.